Porque ninguém fortalece a autoestima de uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós vamos conversar sobre como recuperar a autoestima e a alegria, desenvolvendo recursos emocionais para viver com mais leveza, coragem e equilíbrio, mesmo quando a vida parece pesada demais. No episódio anterior, nós falamos sobre uma mochila que ninguém consegue enxergar. Talvez você tenha percebido pela primeira vez que o cansaço que sente não vem apenas da rotina. Ele pode vir dos pesos que você carrega há anos, pesos que foram colocados aí sem que você percebesse, responsabilidades que nunca foram suas, culpas que foram crescendo em silêncio, expectativas que foram se acumulando. E talvez depois daquele episódio, você tenha pensado: eu entendi que estou carregando muita coisa, mas por que eu não consigo simplesmente largar tudo isso? Essa é uma pergunta espetacular, porque ela mostra que você começou a olhar para dentro. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso. Existe uma ideia que foi repetida tantas vezes que acabamos acreditando nela. A ideia de que a autoestima aparece, que um dia você acorda diferente, que basta uma frase bonita, uma palestra inspiradora ou um final de semana de descanso para tudo mudar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você machucasse seriamente a sua perna, quanto tempo levaria até que você voltasse a correr? Provavelmente semanas, talvez meses. Você pisaria devagar, faria fisioterapia, respeitaria seus limites, celebraria pequenos avanços. Ninguém olharia para você dizendo: ande logo, corra, você já deveria estar bem. Porque todo mundo entende que músculos precisam de tempo para recuperar força. Agora, eu quero que você pense em outra situação. Imagine uma mulher que passou 20 anos ouvindo que nunca era suficiente, que precisava agradar todo mundo, que não podia errar, que tinha a obrigação de ser forte, que engoliu o choro para cuidar dos outros. Você acha mesmo que essa mulher vai acordar numa segunda-feira completamente confiante, completamente segura de si? É claro que não vai. E sabe qual é o problema? Nós temos muita paciência com o corpo, mas quase ninguém tem paciência com a alma. Quando alguém quebra um braço, recebe apoio. Quando alguém quebra por dentro, continua a ouvir. Reage! Você precisa pensar positivo. Isso é falta de força de vontade. Como se sentimentos obedecessem ordens, mas não obedecem. Porque emoções também possuem memórias, elas aprendem, elas reagem, elas registram e também criam caminhos. E esses caminhos só mudam quando novos caminhos começam a serem percorridos. Foi exatamente isso que eu percebi e aprendi. Durante muitos anos, eu achei que existia alguma coisa errada comigo. Eu sempre me perguntava por que parecia tão difícil confiar em mim e nas pessoas. Por que eu tinha medo de decepcionar todo mundo? Por que eu carregava tanta culpa? E hoje eu consigo responder. Porque durante muitos anos eu treinei exatamente o contrário. Treinei colocar todo mundo antes de mim, treinei esconder minhas dores, treinei a acreditar que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Treinei dizer sim quando queria dizer não. Treinei me abandonar. Percebe uma coisa? Eu falei a palavra treinei várias vezes, porque sem perceber, nós treinamos emoções todos os dias. Algumas fortalecem, outras enfraquecem.
É por isso que eu gosto de dizer que a autoestima não é presente, é um músculo emocional. E músculos crescem com treino. Na Academia de Saúde Emocional que estamos construindo aqui, nós acreditamos exatamente nisso. Assim como existe treino para fortalecer pernas, braços, coração, também existe exercícios para fortalecer a coragem, exercícios para fortalecer esperança, treinos para fortalecer a autoestima, os seus limites, treinos que fortalecem a capacidade de recomeçar. Talvez isso pareça estranho no começo, porque ninguém nos ensinou a cuidar das emoções dessa maneira. Quando pensamos em academia, imaginamos aparelhos, pesos, esteiras. E eu me pergunto: quem disse que somente o corpo precisa ser fortalecido? Quantas pessoas andam por aí com corpo saudável e uma alma completamente exausta? Quantos conseguem subir uma escada correndo, mas não conseguem olhar no espelho sem se criticar? Quantas sorriem nas fotos enquanto carrega uma tristeza silenciosa? Foi dessa inquietação que nasceu uma das ideias mais importantes. Assim como existe uma academia para desenvolver força física, também deve existir uma academia para desenvolver força emocional, porque ninguém aprende autoestima apenas ouvindo uma palestra. Da mesma forma que ninguém desenvolve um músculo apenas assistindo vídeos sobre musculação. É a repetição que transforma. Pequenos movimentos, pequenas escolhas, pequenas vitórias. É assim que a confiança nasce. Ela não aparece quando você vence tudo. Ela aparece quando você cumpre pequenas promessas feitas para você mesma. Por exemplo, hoje eu vou caminhar 10 minutos. Hoje eu vou beber mais água. Hoje eu vou descansar sem culpa. Hoje eu vou dizer não para aquilo que me machuca. Cada pequena promessa cumprida envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro. Eu posso confiar em mim. E confiança é construída exatamente assim. A autoestima também. Ela não cresce quando alguém elogia você. Ela cresce quando você aprende a se tratar com o mesmo respeito que oferece às pessoas que ama. Porque talvez o maior abandono da sua vida não tenha sido o abandono dos outros, e sim o abandono de si mesma. E a coragem? As pessoas acham que coragem é não sentir medo, mas nunca foi. Coragem é caminhar enquanto o medo ainda está presente. Se eu esperasse o medo desaparecer para começar a minha reconstrução, provavelmente eu estaria parada naquela pedra, às margens daquele rio, escrevendo para suportar minha dor. Mas um pequeno passo aconteceu, depois outro e depois outro. E quando eu percebi, minha vida inteira já estava mudando. É exatamente assim que funciona a reconstrução emocional. Ela é silenciosa, não faz barulho. Acontece um dia de cada vez. E quando você continua treinando, mesmo sem perceber resultados imediatos? Como acontece na academia. No primeiro dia, você não vê diferença. Você passa uma semana e acha que nada mudou. Até dores você sente, mas você não vê resultado. A vontade de desistir aumenta. Mas depois de alguns meses, as pessoas começam a perguntar: o que aconteceu com você? E o que aconteceu foi o treino, constância, persistência. E nas emoções é igual. Você não percebe no primeiro exercício, mas um dia percebe que já não responde da mesma forma, que aquela culpa perdeu força, que
que aquele medo já não domina você, que aquela tristeza já não ocupa todos os espaços. E nesse momento que você entende uma verdade, você não estava esperando um milagre. Você estava construindo uma nova versão de si mesma. E talvez seja por isso que eu acredito tanto nessa missão. Nós aprendemos desde pequeno que devemos cuidar do corpo, mas ninguém nos ensina que também precisamos cuidar das emoções. Nós improvisamos quando ninguém nos ensina. Carregamos, escondemos, fingimos, sobrevivemos. Mas viver é diferente. Por isso, eu sonho com o dia em que cuidar da saúde emocional seja tão natural quanto escovar os dentes ou frequentar uma academia, que as pessoas digam com a mesma naturalidade: hoje eu fui treinar minhas emoções. Porque raízes fortes não impedem a tempestade, mas sustentam a vida quando elas chegam. E talvez a autoestima que você tanto procura não esteja esperando uma grande transformação. Talvez ela esteja esperando apenas o próximo pequeno treino. Porque ninguém fortalece a autoestima de uma vez, mas todos podem fortalecê-la um dia de cada vez.